Olá, bom dia, Deus abençoe vocês. Hoje é a segunda-feira, começou de novo. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 22 de julho de 2024, agora são 9 horas e 44 minutos. Bom dia, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Eu espero que você tenha passado um bom final de semana, que você tenha descansado como eu descansei, né? Dormir bastante, ficar em paz. Esse final de semana eu pude descansar bastante. Eu espero que você tenha descansado também, né? Tenha tido um bom final de semana aí e tenha descansado também. A gente vai ler o Evangelho de Mateus hoje, capítulo 8, a partir do verso de número 23. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, por favor. A gente vai ler, a epígrafe do texto é Jesus apazigua a tempestade, do 23 ao 27, tá? Se você puder pegar a sua Bíblia aí, por favor. Deus abençoe vocês todos que cá estão para falar um pouquinho de Jesus comigo, né? Obrigado pelo carinho, pela companhia, pela paciência. Né, eu fiz um videozinho do pé de pano para vocês aí conhecerem o pé de pano, né? Mais novo membro da nossa família, nosso querido pé de pano, um queridão ele, né? Pé de pano você sabe que é o cavalo do pica-pau, né? Você já sabe, né? Você já sabe, né? Cavalo do pica-pau. A gente resgatou ele, né? Tadinho dele, ele é um queridão, muito queridão, pé de pano. E tivemos muitas emoções, né? Fiz um videozinho para mostrar para vocês lá o sítio no final de semana, né? Oi, Érica, bom dia. Um videozinho para mostrar para vocês lá o nosso final de semana, um pedacinho só, né? Para mostrar para você o amanhecer, né? Para você ver lá como são as coisas, né? É muito legal, né? Muito legal. E eu mostrei também o pé de pano, né? Nosso cavalinho. Ele já tá bem velhinho, né? Tá idoso. Mas eu resgatei ele, gostei dele demais, né? Foi uma relação de amor, né, com o pé de pano. Eu nunca tive contato com um cavalo, né? Até então nunca tinha tido contato com um cavalo. Mas lá no sítio é uma coisa interessante isso, né? Sabe que eu vou dizer para vocês que eu costumo prestar bastante atenção, nos sinais que eu vejo, né? Eu presto bastante atenção. E quando a gente comprou o sítio, tinham lá alguns cachorrinhos, né? Tinham 5, na verdade. E eles iam e vinham, todos resgatados. Enfim, outra proprietária falou, se quiser, você pode ficar. Enfim, a gente ficou com todos eles lá, alimenta eles e tal. E à medida que a gente foi convivendo, eles se tornaram nossos, né? Então eles não vão mais, eles só ficam. Antes eles iam e vinham. Que a antiga proprietária do sítio tem uma outra propriedade do outro lado da estrada. E eles iam na casa dela, voltavam. E agora eles não vão mais. Às vezes até ela vai lá atrás do cachorro. Nossa, os cachorros... Não vai mais, ficou ali. Então o cachorro é uma relação de amor, né? Gosta de você, ele fica. E o cavalo, eu, né, até não sabia que as coisas eram bem assim. Enfim, que ele era como um cachorro, né? Só mais inteligente. Acho que porque o cérebro é maior, ele é mais inteligente. Eu não sei se tem essa relação aí, se não tivesse, você me perdoa, né? Mas eu acho que tem, né? O menino veio para vender o cavalo para mim, ele queria me enrolar, na verdade. Pediu um valor bem alto, eu acabei pagando um valor bem baixo. E quando eu conversei com o cavalo, cara, o cavalo veio e me deu um abraço. Ele me deu um abraço, cara, ele colocou a cabeça dele no meu ombro, me fez um carinho. E ele ganhou meu coração, né? Eu comprei ele, deixei lá e todo mundo falou, esse cavalo é velho, né? O veterinário foi lá esse final de semana olhar ele. E ele falou que já tem mais de 15 anos, né? Que ele é velho, não sei o quê. Eu falei, cara, tadinho dele, né? Ele é cheio de cicatriz, porque, né, ele é medroso porque apanhava, né? Ele é cheio de cicatriz, enfim. E eu falei, pelo menos a gente vai dar uma velhice adequada para ele, né? Um final de vida legal. E ele é um querido, cara. Um bicho muito, muito querido, muito legal ter ele, né? Fiquei bem feliz de ter tido ele, né?
E eu não ando nele porque ele tá velhinho já, e eu fico com dozinha, né? Dozinha. Eu ganhei mais 2 cavalos, né? Ganhei uma égua e um cavalo. Um quarto de milha e um manga larga. Eu já ganhei, mais novinhos e tal. Mas eu ainda não fui buscar, mas eu vou buscar. Aliás, ganhei um outro também em Minas Gerais de um irmão, mas aqui é mais longe, ainda não tenho como ir buscar, né? Mas enfim, é uma famíliazinha de cavalos, né? Mas o pé de pano eu comprei porque teve uma relação de amor, né? É tão legal, né? Quando a gente tem uma relação. E hoje, quando eu tô lá, eu levanto cedo. Oi, Glauce, parabéns, querida, feliz aniversário. E eu chamo ele lá de cima, é longe, né? Tá lá embaixo no tanque, é bem longe, né? Deve dar sei lá, uns 200 metros, eu acho, talvez mais. E quando eu saio de casa, olha, ele tá lá no portão, me olhando assim, né? Com a orelhinha, eu assobio, ele já levanta a cabeça, né? Quando eu tô lá. E aí eu desço, vou lá embaixo, pego ele, trago, daí dou comida, dou maçã pra ele, dou pera, né? É muito legal, eu gosto muito dele, ele é muito queridão, né? Ele é muito queridão, eu acho muito bacana a gente ter bicho de estimação, né? É muito legal, cara, muito legal. Fiquei muito feliz de ter o pé de pano. Eu dei banho nele sábado, né? Eu e a Manuela e a Bárbara, né? A Bárbara é minha sobrinha, né? Ela é minha priminha, filha do meu primo, mas é minha sobrinha. E a gente em 3, né? Demos banho nele. Nossa, ele tava muito sujo, né? A gente lavou, fez trancinha no rabo dele, na crina. É muito legal, né? A gente ter bicho é muito legal, muito bacana. Fiquei muito feliz com o pé de pano. Ele alegra meu coração, apesar de eu não andar nele, né? Porque eu fico com pena porque ele tá velhinho e não anda. A Manu, pequenininha, né? Não tem problema, mas eu não. Você já achou aí Mateus 8:23? Posso ler o texto? Vamos lá? Vamos lá? Irmão, e aí é legal, né? Que a gente adotou ele, então ele fica lá, ele é muito de boa. Ontem eu soltei ele, a gente soltou ele que ele tava preso pra comer ali, né? Ele fica na corda, né? Ele fica ali. E porque a gente tá arrumando as cercas do sítio, tem muito lugar que tá sem cerca, que tá podre, né? Caiu, então a gente tá fazendo nova. E evita deixar ele solto pra ele não fugir, né? E eu soltei ele um pouquinho. O bicho é tão ladino que ele foi no depósito, abriu a tranca da porta, onde tem comida, né? E quando eu vi, ele tava com a cara pra dentro, tentando abrir o pote de ração. O bicho é ladino, né, irmão? Eu gritei, falei, pé de pano, não acredito que você fez isso, cara. Ele abriu a porta, abriu a tranca, mas eu comprei umas bombas daquelas de virar assim, sabe que tem uma tampa que você rosqueia, né? Aqueles de plástico grandão. Cara, se não é aquilo, ele tava comendo a ração, irmão. Ele foi lá, abriu a tranca, pôs a cara tentando abrir ele. O bicho, pensa um bicho ladino, cara. Falei, eu não acredito, cara, que você é barbaridade. Mas o bicho é jogo duro. O veterinário foi lá, falou que ele tá muito bem de saúde, que tá bem e tal. Deu uns remedinhos lá, né? Tá sossegado, bacana. Eu vou ler o texto já aqui, tá? Você já achou aí? Você já achou? Diz assim, ó, 23. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Perecemos, isso está certo. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiram-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença. Eu peço, Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor nos guarde, nos cuide, nos abençoe. Que o Senhor possa nos ensinar hoje, papai, mais um pouquinho, para que a gente aprenda contigo e sejamos pessoas melhores, com mais fé e esperança, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto da Bíblia, ele mostra Jesus no barco com os seus discípulos atravessando o mar, que na verdade não é um mar, você sabe, é um lago salgado, né? Mas ele é muito grande, então ele simula o mar, mas não é. E
no meio desse lugar ali se abateu uma grande tempestade com muitas ondas. E os discípulos ficaram desesperados, né? Desesperados. Porque eles achavam que o barco ia afundar. Mas o que eu queria falar para você aqui nesse texto, oi Cláudia, aqui nesse texto, eu queria dizer para você assim que, cara, quando Jesus ele está conosco, a gente precisa tomar a dianteira à frente das coisas. Sabe, essa noite eu tive um sonho que tem a ver com isso aqui, né? Eu vou te falar. Essa noite eu tive um sonho. E eu sonhei que eu estava indo trabalhar. Eu acho que era isso, trabalhar, eu não sei. Eu carregava um carrinho, como se fosse um carrinho com 4 rodas. Não sei te explicar bem. Ele tinha muitos livros e ele era muito pesado. Vê só, irmão, isso aí. Sonho que Deus me deu. E eu vendia livros. E eu estava andando, mas aquele carrinho era muito pesado, porque ele tinha muitos livros. E com ele ficava difícil de andar no asfalto, as rodinhas iam prendendo. Eu tinha muita dificuldade. Muita dificuldade. E eu passava o dia e não tinha condições de trabalhar com aquilo, de andar com todos aqueles livros. Escute isso aí que eu estou te sonho que Deus me deu essa noite. E aí então eu olhava para aquele carrinho e ficava triste porque eu não conseguia empurrar ele, não conseguia levar, não conseguia, sabe, muita dificuldade, muito pesado, não dava. E tinha só livros. Então eu voltava e pegava um carrinho de mão. E nele tinha uma enxada, uma cortadeira, uma podadeira, coisa de jardinagem. E eu pegava aquele carrinho e eu estava de bermuda, de calção, camiseta, chinelo de dedo, já com uma outra pegada, né? E eu ia até um prédio. E ali nesse prédio uma pessoa me chamava, conversava comigo. Eu entrava ali naquele prédio, me identificava, todo mundo olhava e falava, nossa, pastor e tal, você... que... Mas eu tinha ido lá para fazer um jardim. E vinha uma senhora, um senhor lá de dentro, me tratavam muito bem, pessoas muito educadas, muito polidas. E eles diziam, olha, você só pode começar o trabalho aqui às 4 horas, 16 horas. E eu olhando para ela, dizia assim, a gente conversava ali, interagia um pouquinho, e eu dizia, olha, tinha uma casa aqui perto, era por aqui e tal. Mais ou menos, eu falava mais ou menos por ali, assim, era na cidade. E elas ficavam admirados de eu ser quem era. No meu sonho eu falava, eles falavam, nossa, você é um dos maiores influenciadores de direita da internet, deve ter muito dinheiro, falava no meu sonho, falava assim para mim. Mas você está de carrinho de mão, pronto para fazer um jardim, né? Mas aquilo não me rebaixava, eu não me sentia ofendido com aquilo de maneira nenhuma. Ela dizia assim, eu até concordo que você entre e faça aqui, né? Que você trabalhe aqui pra gente e tal, mas você tem que esperar. E eu vinha pro lado de fora, sentava na calçada, deixava meu carrinho dentro do jardim, embaixo de algumas coisas. E sentava na calçada, olhava no meu relógio e falava assim, puxa, já é depois do almoço? Se eu tiver que ir até a minha casa, que é longe, para eu voltar, eu não vou conseguir chegar aqui às 4 horas, né? Eu vou sentar aqui e vou esperar. Daqui a pouco já chega a hora, eu entro, eu ouço isso. Eu entro e faço serviço. Eu acordei pensando, né? Eu falei, caramba. Caramba, Jesus, que sonho doido, né? Que o Senhor me deu. Né? Que sonho doido que o Senhor me deu. Deixa eu diminuir aqui o meu... Aí, o canal não perturbe, que ninguém fica perturbando. Que sonho doido, né? Que Jesus me deu. Então, o Senhor mostrou para mim, no meu sonho,
que o trabalho que eu tenho que fazer não é através daquele monte de conhecimento, né? Entendeu? Não é através daquele monte de conhecimento, mas é através dos meus instrumentos de jardinagem, né? O Senhor me trouxe para trabalhar com as minhas mãos, para arrancar as ervas daninhas. O jardineiro faz isso, para podar as plantas, para cuidar do seu jardim, para deixar as coisas melhores, né? Talvez para você ser um jardineiro você precise ter as suas mãos sujas, as suas unhas não tão bem cuidadas, a sua roupa talvez não seja de tanta classe, né? Você entendeu? Mas nós somos agricultores, porque se a gente não plantar, a gente não vai colher. Então eu entendi isso. Deus mostrou isso para mim, que Ele não me chamou para ser um doutor, que aquilo ali não vai a lugar nenhum. Entendeu? Que aquilo ali não vai a lugar nenhum, irmão. Que a gente precisa aprender a ser prático e que tem um tempo determinado para as coisas acontecerem. E que quando o tempo do Senhor está para chegar, você só precisa sentar e esperar. Você entendeu o sonho? Eu sei que você entendeu. Né? Então, Deus está falando sobre o tempo da minha vida. Esse final de semana para mim foi um final de semana de descanso, mas de oração. Porque a gente está tentando, né, terminando a igreja de Guaratuba, é uma igreja grande, um templo grande, demanda bastante responsabilidade, né? Para aquilo ali encher vai ser uma luta, não vai ser fácil. O Senhor tem falado para mim já sobre uma outra igreja em Curitiba que o Senhor quer me dar, Ele já falou para mim. E eu tenho estado preocupado com isso, eu me preocupo. E o Senhor então trouxe esse sonho para mim, entendeu? Que Ele não me chamou para ficar, né, carregando livro, pregando para crente, não, cara. Congressos, não é minha praia isso aí, entendeu? Que o meu serviço é um serviço simples mesmo, eu sou assim, cara. Muita gente não gosta do meu jeito, do que eu faço, de como eu faço, do que eu falo, de como eu falo. Mas Jesus me chamou para fazer isso. Eu falo aqui para vocês, eu queria dizer para você, pastor, que está aí comigo, eu queria dizer isso para você. Cara, Jesus não formou a gente para pregar para uma multidão. Ele não fez isso. Ele formou a gente, e louvado seja Deus por isso, que Deus nos deu a condição, a capacidade de estudar muito, aprender muito, para a gente simplesmente aplicar isso no nosso dia a dia, mas com simplicidade. Com simplicidade. Ontem, você sabe o que eu comecei a fazer? Ontem eu estava olhando lá no meu armário de roupa. Eu tenho um monte de calça que eu mandei fazer, calça social, né? Um monte de terno, de coisa. Eu não estou usando mais. Eu não estou usando mais porque eu vou colocar, o Senhor fala, não, põe isso aqui, ó. Põe isso aqui. Eu ontem já separei algumas que eu vou levar para uns obreiros meus da igreja, que eu vou dar de presente porque eu não estou usando, está só enchendo meu armário. Eu entendi o que o Senhor falou, esse sonho dos livros não significa apenas os livros, mas é todo um estereotipo, entendeu? É todo um estereotipo, é todo um sistema. Sabe, eu sei que você entende, você é uma pessoa inteligente, eu não estou dizendo que você é burro, não é isso, mas eu tenho um pouco de dificuldade de colocar em palavra para você o que eu senti. Entendeu? Eu tenho um pouco de dificuldade, talvez a palavra correta seria verbalizar, né? O que eu vi, o que Deus me mostrou nesse sonho. Então, talvez o terno e a gravata não combinem mais com isso que Deus quer para mim.
Entendeu? O terno, a gravata, eu gosto tanto. Vocês sabem, me conhecem tanto tempo, eu gosto tanto de usar os meus ternos, a minha roupa, eu gosto. Eu acho legal, eu gosto, eu acho bacana. Tanto que eu tenho vários, né? Mandei fazendo, alfaiate, um monte. E agora eu olho para eles e eu não uso. Entendeu? Porque não cabe mais nisso que Deus está colocando no meu coração. Você entende isso aí que eu estou te falando? Não está cabendo mais. Não está cabendo mais. Entendeu? E ontem, quando eu saí para a igreja, eu vesti as minhas calças sociais, porque eu ia colocar uma camisa de manga curta, um sapato sem fio, né? Sem cadarço. E colocar uma calça social. Fazia tempo que eu não usava, né? Eu queria colocar, fui colocar, cara, não consegui usar, irmão. Não consegui, coloquei, falei, não ficou bom, coloquei de novo, não ficou bom. Coloquei outra, não ficou bom. Entendeu? Eu falei, puxa, Jesus, isso não cabe mais para mim. Olha como Jesus está mudando a minha cabeça e Jesus está mudando o meu coração. Entendeu? Eu fiquei meio... Até a pastora falou, você vai tirar essas... Eu tirei as calças, dobrei algumas já. Ela falou, você vai fazer com isso aí? Eu falei, vou dar. Vou levar pro irmão fulano, terça-feira lá na igreja, que eu acho que vai servir para ele isso aqui. E ela disse, nossa, mas você nem usou essas calças ainda. Eu falei, pois é, eu fiz bastante. Eu falei, é verdade. Vamos aí. E eu tô usando essas calças de algodão, né? Calça de sarja. E hoje elas são muito justas, então eu achei um lugar para comprar maiores, né? Eu comprei elas maiores, que daí as pernas são largas. E eu mandei na costureira, ela ajustou a cintura, tudo direitinho, ficou bem bom. E é o que eu tô usando aí. Aí põe um tênisinho, mais simplesinho. Né? Sem ser simplório, né? Mas Deus falou para mim que Ele quer que eu me vista de maneira mais simples. O mais simples possível. Entendeu? E Deus, quando ele quer que a gente faça uma coisa, e eu queria que você entendesse isso, e por isso eu tô conversando com você, te dando esse testemunho, dentro desse texto aqui, porque o texto é exatamente isso aqui que eu quero te falar. É exatamente isso aqui que eu quero te falar. E eu já falei para você que ser humilde não é andar de carro velho. Eu já disse isso aqui para você. Ter a humildade de Jesus Cristo dentro do nosso coração, irmão, não é não ter dinheiro para comer um pastel. Não é isso aí que Deus falou. Né? Jesus, ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores, o general dos generais, mas quando ele entrou em Jerusalém, ele estava sentado num burrinho. Por quê? Para demonstrar a simplicidade dele. Suas vestes eram simples como a de todo mundo. A diferença que Jesus tinha com os outros estava dentro dele. Ele era a diferença e não as coisas dele. Então, ser simples e humilde de coração, não é? Essa simplicidade, essa humildade, ela tem que estar dentro do nosso coração. Ela tem que estar dentro de nós. Porque a Bíblia diz que a gente não pode dar nada para ninguém que a gente não tenha. Então nós precisamos ter para que possamos dar. Não é isso que a Bíblia diz? Sim, é. O que eu tenho, isso eu te dou. Então, o Senhor falou para mim, mandou uma mensagem através de um profeta essa semana. E quando ela estava falando em língua estranha, Deus me deu discernimento de tudo que ela falou, eu ouvi. Mas quando ela entrou e começou a falar em língua estranha na metade da mensagem e falou um pouco, Deus me deu discernimento. E conversou comigo ali no profundo da minha alma. Eu entendi perfeitamente. Então o Senhor ali, ele gostaria, né? Ele disse isso,
sobre as coisas que vão acontecer. Ele falou para mim, eu estou falando da minha vida, não o homem Sandro, né, a pessoa, não, a pessoa física, não, mas ele falou na pessoa jurídica, o pastor Sandro, das coisas que ele vai começar a fazer, entendeu? Daqui para frente, no meu ministério, Deus falou isso para mim. Entendeu? Ele falou isso para mim nessa mensagem que ele enviou através de um profeta. O profeta nem sabe o que falou, porque ele foi falando em português, quando ele parou, começou a falar em língua estranha. Quando ele falou em língua estranha, o Espírito Santo falou comigo. Entendeu? E me disse o que vai acontecer, porque ele me deu a igreja nova, porque ele vai me dar outra igreja em Curitiba nova, grande, o que está por vir. E aí o Senhor me deu esse sonho hoje, né, dizendo que eu já tenho todos os apetrechos que eu preciso, ou seja, eu já tenho o carrinho de mão, já tenho a cortadeira, já tenho a podadeira, já tenho a enxada, já tenho o rastel, eu tenho tudo que eu preciso para trabalhar na terra, como um agricultor, né? Eu tenho tudo que eu preciso, eu já estou pronto, já está no lugar certinho, eu só preciso esperar a hora. É esse o significado do sonho que Jesus deu para mim. Que Jesus não me chamou para andar por aí, né? Como um doutor, não. Ele me chamou para andar por aí como um agricultor. É isso que eu sou. E eu não tenho vergonha disso aí, não, irmão. Tem gente que tem vergonha, né? Eu não tenho. Entendeu? Eu não tenho vergonha disso aí, irmão. De ser chão de fábrica, eu não tenho nada disso aí. Não tenho problema com isso. Entendeu? Mas o Senhor me mostrou no sonho que eu já estou equipado. Ô Fábio, tô falando igual você já estou equipado. Meu equipamento já está disposto, já estou na frente do lugar, já estou dentro. Eu só estou esperando a hora chegar. Está quase, era 2 e pouco, quase 3. Eu ia começar às 4. Então, está pertinho para aquilo que Deus me chamou para eu fazer, eu começar a trabalhar. Entendeu? Para eu começar a trabalhar. Executar aquilo que Deus colocou para mim. Entendeu? Então, quando Jesus olha para os seus discípulos, eles estão dentro do barco, está no meio da tempestade. Jesus disse, por que temeis, homens de pequena fé? Então, esse texto aqui, ele fala comigo dentro da situação que eu estou vivendo durante essa semana, porque eu tenho problema de ansiedade, eu sei que você tem também, eu também tenho. Né? Eu tenho que tomar um remedinho lá, um se acalme, né? Tomo lá um remedinho, dou uma acalmadinha, vou dormir, acordo, mas quando Deus dá uma missão pra gente, eu não sei se você é assim, mas eu sou, eu fico um pouco ansioso, né? Porque eu quero ver aquilo acontecer. Deus tem uma promessa na minha vida, Deus sempre falou comigo sobre o meu ministério de impacto, né? Sobre o milagre, sobre os prodígios, sobre as maravilhas, Deus sempre falou isso pra mim. E Deus sempre disse para mim que ele vinha me preparando para algo que ele estava fazendo. Ele sempre falou. E agora eu estou vendo isso se realizar, eu estou vendo isso chegar, mas eu vivo no meio de uma tempestade de emoções, de sentimentos. Não é assim que a gente vive? Eu estou procurando traduzir para você, cara, o melhor que eu posso, para você entender o que eu estou vivendo e sentindo. E eu quero que você entenda isso. Entendeu? Oi, João Alexandre. Um beijo hétero, irmão. Deus abençoe. Então a gente vive uma tempestade de sentimentos, uma tempestade de sensações. Né? Eu tenho muitas privações na minha vida. Muitas. Não são poucas, são muitas. Entendeu? Para poder viver a minha vida com Jesus, eu tive que abrir mão de muita coisa da minha vida. E isso não é fácil. Né? Eu não posso mentir para vocês, isso é moleza. Matar a tua carne é uma moleza. Não é. É muito difícil. E é difícil você manter isso a longo prazo. Entendeu? Porque negar-se a si mesmo, meu irmão, e eu estou falando para você sobre tempestade no meio do caminho, e as tempestades que nós vivemos, eu e você, elas são geradas pelo nosso próprio coração,
e eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão aqui vão se identificar com o que eu estou falando, as tempestades nas quais nós vivemos, nós estamos, são geradas pelo nosso próprio coração. Não é? Somos nós que geramos. Somos nós que geramos. Por quê? Porque a gente tem vontades, irmão. Porque a gente tem desejos, porque a gente tem sentimentos. Entendeu? Porque a gente é humano, caramba. E quando você abre mão da sua vida em favor de Jesus e você resolve santificar a sua vida, você resolve pegar a sua cruz e caminhar com ela, é muito difícil, não é fácil. E a maioria das pessoas que andou por esse rumo desistiu no meio do caminho, ele caiu. Entendeu? Ele desistiu no meio do caminho e ele caiu. Ele não resistiu à tentação, ele não resistiu às agruras desse mundo, ele não resistiu às dificuldades, aos laços que Satanás pôs, e ele caiu. E ela caiu. E isso é muito mais comum do que... né? Então, a gente vive, não sou eu estou falando aqui, eu acredito que eu represento a grande maioria das pessoas que estão comigo aqui, né? Eu acredito que eu represento nesse comentário aqui que eu estou fazendo para você sobre tempestade, sobre estar dentro do barco, mas estar no meio da tempestade, que é exatamente o que eu estou falando para você. Não é, Regina Helena? Nós estamos dentro do barco, mas nós estamos vivendo uma tempestade. A tempestade está ali do lado de fora, ela está chacoalhando o barco, ela está fazendo barulho, a gente acha que o barco vai afundar. Não é isso aí? A gente acha que não vai conseguir passar, a gente acha que não vai... E aí Jesus vem e fala para vocês assim, cara, o seguinte, ó, você já está no lugar certo, você já está com as coisas certas, tá tudo certinho, você só tem que esperar mais um pouquinho, então se acalme. Até combinou, né? Se acalme. Entendeu? Se acalme, tá tudo certo. Porque a gente começa a achar, nossa, tá demorando, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Meu Deus, o troço não tá dando certo, será que eu tô pisando na bola? Jesus, será que o senhor não tá contente comigo? Senhor, será que o senhor tá chateado porque eu fiz alguma coisa? Oi, Rui, bom dia. Senhor, será que você tá triste comigo porque eu não tô fazendo as coisas da maneira correta? Nossa, Jesus, mas ontem eu tava com aquele sentimento no meu coração, será que de repente o senhor ficou bravo comigo e agora... Não é isso aí, irmão. A gente vive uma tempestade de sensações, de sentimentos, de achismos que são criados dentro do nosso próprio coração, que são criados por nós mesmos. Então, muitas vezes somos nós mesmos que chacoalhamos o nosso barco, que criamos a tempestade, porque a tempestade que a gente vive é uma tempestade emocional, irmão. Né? A tempestade que a gente vive é uma tempestade emocional, porque nós somos humanos e vivemos debaixo. Eu acho extraordinário o texto de Tiago, ali no capítulo 5, ele diz assim: Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Não é assim que a Bíblia diz? Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Então, quer dizer o que é isso, pastor? Que nós estamos sujeitos às paixões da nossa vida. Não é? E aí a gente ficamos nos perguntando, estou preocupado com o português aqui, porque senão, né, alguém vai ficar xingando, dizendo que eu sou anarfa, né? Ficamos sujeitos a esses sentimentos, a essas emoções, e aí a gente sente o barco chacoalhar. Não é? Não é assim? Nós vivemos conflitos. Todo mundo vive. Jesus viveu conflito, ou não viveu? Jesus, quando subiu um monte na quinta-feira, ele ia morrer na sexta, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Chorou lágrimas de sangue. Jesus viveu um conflito por causa da sua humanidade. Pedro viveu um conflito, negou a Cristo. Por quê? Por causa da sua humanidade. Então não ache você que você é de aço. Não ache que você é infalível. Não é?
A gente brinca aqui, né? Por causa do nosso presidente, fala, eu sou imorrível, imbrochável. Não é os 3 I. É imorrível. Mas a gente tá só brincando. A gente tá só brincando. Porque, na verdade, a gente vive momentos de insegurança, de instabilidade, em função da pressão pela qual a gente passa. Nós somos pressionados de todos os lados. Eu sempre disse aqui para você, vou continuar afirmando, eu estou falando de mim, não estou falando de você, que a maior dificuldade que eu tenho em viver a minha vida com Jesus Cristo é o tempo, a espera. Isso me mata. Isso aí me mata. Entendeu? Não é, Gisele Bueno? Porque você olha pra mim e você acha que eu sou de ferro, né? Você acha que eu sou o Iron Man, o homem de ferro. Eu não sou, irmão. Jesus não era. Ninguém é. Então nós estamos sujeitos às paixões. A Bíblia diz isso. Nós vivemos pressionados. As pessoas olham para nós e esperam de nós o melhor. E nem sempre nós temos o melhor para dar. Não é? Às vezes nós não temos nada. Porque a gente não... Tá vivendo um conflito, está vivendo uma dificuldade. Então eu vim trazer esse texto para você hoje, o Espírito Santo está falando aqui ao meu coração, para eu falar isso para você entender que nós não somos perfeitos. Entendeu? Nós não somos perfeitos. Você não é, eu não sou. Não somos. E que nós temos dificuldades, nós temos problemas. Não é assim? Que nós não somos de ferro, que nós somos humanos e a nossa humanidade luta contra o Espírito de Deus que está em nós. Então nós vivemos numa luta constante e vamos ficar assim até Jesus voltar. Entendeu? Vamos viver isso até Jesus voltar. Nós não conseguimos controlar o ambiente em que vivemos, não conseguimos. Não é? Nós somos normalmente produtos do meio em que vivemos, né? Normalmente. Porque o meio, ele move a nossa vida, ele move as nossas coisas. Ele mexe em nós, né? Então as pessoas que estão ao nosso redor, o que as pessoas fazem, a maneira que as pessoas vivem, principalmente as que convivem conosco, não é? Então hoje, a tempestade que nós vivemos dentro do barco, porque a gente não está fora, a gente está dentro do barco. E esse texto é extraordinário. A gente está dentro do barco, você está dentro do barco. É isso que eu quero falar para tu. Que apesar de todas as dificuldades e circunstâncias que a gente está vivendo, entendeu? Apesar, nós estamos dentro do barco. E se o barco está chacoalhando, glória a Deus. Se o barco está chacoalhando, glória a Deus, cara, você está dentro do barco, irmão. Entendeu? Glória a Deus, irmão, nós estamos dentro do barco. Deixa o barco chacoalhar, irmão. Deixa o barco chacoalhar. Ontem eu falei com a pastora Carla, a gente estava na igreja, ela veio conversar comigo, disse, pastor, Deus me deu uma visão assim, assim, assim. Eu olhei para ela e falei, irmã, Carlota, relaxa. Eu falei ontem para ela na igreja. Eu falei, relaxa. Ela disse, ai pastor, eu falei, relaxa. Não temos o que fazer. Nós somos viajantes e peregrinos, a Bíblia diz, numa terra alheia e estranha. E aqui a gente vai ter aflição.
Então não tem o que a gente fazer, nós não temos como controlar o coração das outras pessoas, a vida das outras pessoas, nós temos como fazer isso conosco, com alguma dificuldade, mas a gente faz. Os outros não tem como a gente fazer, então vamos respirar e vamos embora. Entendeu? Falei para a pastora Carla ontem isso, a gente estava na igreja, um pouquinho antes do culto, a gente estava conversando. Eu falei, então descansa teu coração. Porque não tem o que a gente fazer, o que tem que acontecer, vai acontecer. Aquilo pelo que a gente vai ter que passar, cara, a gente vai ter que passar e acabou. Então vamos levantar a cabeça e vamos embora. Vamos confiar no Senhor. A Bíblia diz isso, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Não é assim que a Bíblia diz? Nunca se abalam. Porque você está confiando em Deus. Por que, pastor, você fala isso? Porque você está dentro do barco. Porque você está dentro do barco. Entendeu? Porque você está dentro do barco, irmão. Nós estamos dentro do barco. Então vamos descansar. É o que Jesus falou. Até quando eu tenho que estar contigo, homem de pequena fé? Cara, você está dentro do barco. Entendeu? Você está dentro do barco, irmão. Deixa o pau torar. Entendeu? Para de se sentir culpado. Porque as coisas lá fora não estão dando certo. Porque para com isso. O que importa é que você está dentro do barco. Então você precisa buscar estar dentro do barco. Com Jesus. Com o Espírito Santo. Em paz. Não é? E esperar. Que é o que a gente tem que fazer. O tempo adequado de Deus. Não é? É isso aí, irmão. Nós estamos dentro do barco. Vai ter tempestade? Vai. O barco vai chacoalhar? Vai. Vai dar a impressão que a gente vai morrer todo mundo afogado? Vai. Mas isso vai acontecer? Não. Por quê? Porque o nosso barco é inafundável. O nosso Deus é imorrível. Ele sim, Jesus é imorrível, ele é imortal, irmão. Jesus é imortal. E o barco não vai afundar, irmão. E nós não vamos perecer, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor está no nosso barco. E apesar dos nossos conflitos, apesar das nossas aflições, apesar de tudo isso, nós somos mais que vencedores. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. As coisas velhas todas já passaram e tudo se fará novo. Deus vai fazer tudo novo nas nossas vidas. Não vamos afundar, não vamos perecer, porque o Senhor Jesus está no barco comigo e com você, e Ele está falando isso para nós hoje, apesar de tudo que estamos sentindo, de tudo que estamos pensando. O Senhor prosperará as nossas vidas, a nossa casa, o nosso ministério, a nossa igreja, tudo que fazemos. Tudo que temos será guardado e protegido pelas mãos poderosas do nosso Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra e está conosco. Ele está no teu barco, não? Ele está no nosso barco. Aleluia. Vamos orar? Feche seus olhinhos. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço, Deus, que a tua mão poderosa esteja conosco, que o Senhor possa continuar nos ensinando, nos mostrando, nos conduzindo. Meu Deus, que o Senhor possa continuar falando conosco dessa maneira tão simples e extraordinária para que nós possamos entender, compreender qual é a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, por todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Peço, Deus, que o Senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado diante de Ti. E quando beberem dela, Senhor, sintam a paz. A paz do Senhor desça sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no teu coração. Deus abençoe vocês e até depois. Tchau.